E aí pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o nosso curso introdutório ao Perl, vou falar agora de um outro tipo de variável que são os arrays, tá? Então, a gente tinha feito esse primeiro arquivo, né, na aula introdutória, onde eu mostrei as variáveis do tipo string, do tipo numéricas, também falamos do tipo hash, que se assemelha ao objeto, né, do JavaScript. Vimos como também printar, né, esse conteúdo, acessar um atributo, um subatributo, né, definir um subatributo do hash e assim por diante, como que a gente concatena também textos por padrão aqui no Perl. E agora a gente vai voltar então e começar a falar de arrays. Aqui eu fiz já, antecipei a criação desse arquivo. Enfim, criei um novo arquivo aqui na nossa pasta. E aí, criei aqui uma variável de array, e aí para a gente criar um array no Perl, a gente sempre vai inicializar o array, perdão, o array com arroba, tá? E aqui eu criei um array com cores, então eu tenho aqui 3 cores, essa é a sintaxe para a gente criar um array. E aí, aqui a gente já vai também apresentar o for, que também é um recurso comum à maior parte das linguagens, né, ou a todas as linguagens. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou iterando em cada um desses valores, tá? E aí eu estou acessando o valor atual da iteração com enfim, essa convenção aqui que é o dollar underline, tá? Eu particularmente não gosto de utilizar essas convenções do Perl. Eu prefiro nomear isso. Depois eu vou mostrar uma segunda forma de a gente realizar a mesma coisa e nomear essa variável, tá? Mas basicamente aqui o que eu vou fazer é iterar em cada uma dessas cores e em seguida apresentar na tela. Então, vou aqui executar esse código, tá? Beleza? Então, a gente fez aqui uma simples iteração nesse código. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de pegar esse valor aqui e, na verdade, nomear ele, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, for my cor atual, por exemplo, tá? E aí, da mesma maneira, o resultado vai ser o mesmo, mas eu particularmente prefiro nomear esses valores para utilização posterior, porque normalmente você vai ter um for muito mais complexo, com mais linhas, vai ficar mais fácil, na minha opinião, de você entender o que é que está acontecendo ali. Tá? O resultado vai ser o mesmo, mas dessa forma, pelo menos para mim, fica um pouco mais claro o que está rolando aqui. Tá? Bom, vou aproveitar aqui para mostrar um conceito das variáveis numéricas, né, que é um conceito também comum à maior parte das linguagens, que é o incremento de valor. Então aqui eu vou criar uma variável, por exemplo, contador, tá? Igual a 1, vou iniciar com o 1, ou posso iniciar com 0 mesmo, e aqui a cada iteração eu vou incrementar ela, tá? Contador mais mais. Então, isso é um recurso comum à maior parte das linguagens. E aí eu vou fazer esse print da seguinte forma. Vou printar aqui o número atual, vou concatenar aqui um espaço, tá? Um traço, e a cor atual, tá bom? E temos ali o azul, o vermelho e o verde, tá? Então, resultado sempre é o mesmo. Bom, o que eu vou fazer agora, tá? Falando um pouco de array, tá? Uma das coisas que eu posso fazer na hora de fazer esse loop, eu posso fazer isso tanto na hora de fazer o loop, quanto eu também posso fazer antes, criando uma nova variável que seria a questão de ordenar os resultados, os quais eu irei listar. Então, uma forma de você ordenar os resultados de um array, tá? Existem algumas formas, tá? Mas a mais simples seria através do comando sort aqui, tá? Então, desta forma, eu vou ter um resultado um pouco diferente. Acho que o verde vai vir antes, né? Tá vendo? Então, ele ordenou aqui. O sort em si, o Perl, né, algumas questões em relação a você ordenar palavras complexas, complexas no sentido de que tem de repente um acento, alguma coisa assim. Então, vez em quando você vai ver uma ordenação um pouco mais complexa, com utilização de, sei lá, por exemplo, você vai ver alguma coisa como comando CMP,
sinais meio esquisitos assim. Se você por acaso em algum momento ver alguma coisa assim, um desses comandos provavelmente vai ter a ver com ordenação, uma ordenação mais complexa, tá? Mas em linhas gerais você pode utilizar o sort para fazer uma ordenação mais simples daquilo que você quer printar ou daquilo que você quer iterar naquele momento, tá? E aí a gente vai ter alguns comandos, né, também comuns em todas as linguagens para você poder inserir elementos no array ou para você retirar elementos do seu array. Então, por exemplo, para a gente adicionar um elemento aqui depois que a gente já fez a criação do array, a gente pode usar o comando push, que também é comum à maior parte das linguagens de programação, tá? Então, eu vou adicionar aqui o rosa, por exemplo, tá? E vamos lá, vamos executar aqui o comando, tá bom? Tá ali o rosa que a gente acabou de adicionar. E, finalmente, a gente tem também no Perl, né, vocês com certeza procurando no Google as referências dos comandos, você vai ter a maior parte dos comandos que você tem em outras linguagens para inserir elementos no início, inserir elementos no final. Né? O push, na verdade, ele insere no final. Então, você vai ter o OneShift ou Shift para você inserir ou remover do início. Você vai ter também como pegar o tamanho do array. Tem vários comandos que aí é só você realmente procurar a referência. Por exemplo, tá? Um comando comum também é você transformar o array em uma string, pegar todos esses valores e concatenar numa string, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui minhas cores, tá? Vou criar uma variável e aí eu vou utilizar o join, tá? Agora não me recordo se primeiro é o caractere ou se primeiro é o array, mas eu acho que primeiro é o array, tá? Depois a gente qualquer coisa consulta ali. Então o que eu estou fazendo aqui, eu vou criar uma string, que é o minhas cores, tá? E vou criar ela separado por vírgula espaço, tá? Então vamos ver se é isso ou se é o inverso. Vamos ver, a gente vai descobrir já. É o inverso provavelmente. Então vou aqui colocar o caractere e o array. Vamos ver se é isso. É isso mesmo, tá? Então, para você juntar todos os valores, né, você pode usar o comando join, assim como para você separar, né, você tem o comando split, que você pode pegar uma string qualquer e criar um array a partir do conteúdo dessa string. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma string, por exemplo, com marcas, tá? Marcas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Sony. Vamos colocar Philips, embora não sei se é assim que escreve, eu acho que é. E vamos colocar LG, tá bom? E agora eu vou criar um array a partir, né, dessas marcas. Array de marcas igual a split. Imagino que a sintaxe deve ser igual, então primeiro o caractere que eu vou analisar e depois a variável que eu vou splitar, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um for no array de marcas e vou utilizar aquela sintaxe que eu não gosto muito, mas só para a gente fazer mais rápido aqui. Então aqui qualquer coisa a gente inverte, tá? Não me lembro se primeiro é a string ou se primeiro é o separador, mas vamos ver como é que fica aqui no final das contas. É isso mesmo, ó. A gente printou aqui os valores desse array que foi criado com o comando split, tá bom? Então, essa foi uma introdução às arrays, que também são tipos de variável que a gente utiliza bastante quando está programando em Perl. E a gente vai ter arrays mais complexos, por exemplo, a gente vai ter arrays dentro de hashes, então você vai ter um objeto e dentro desse objeto vai ter um array. E esse array pode ser um array simples, como esses arrays que a gente viu aqui, ou podem ser inclusive arrays, né, arrays de objetos, de hashes. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, lá no objeto profile de um usuário, a gente pode ter um array de contatos dele.
array de telefones, né? E esse array de contatos pode ser um array que, na verdade, cada iteração traz um objeto complexo, um hash, com, por exemplo, o tipo do contato, então, sei lá, telefone, o número do telefone e alguma outra referência e assim por diante. Então, o Perl ele permite que você crie essas estruturas de dados bem complexas e ele é muito bom para isso. Ele facilita bastante porque você não precisa ficar reindexando ou redeclarando, né, como por exemplo no JavaScript, né, você vai lá, quando você cria, por exemplo, um profile, e aí você lá no JavaScript vai, sei lá, criar lá alguma coisa assim, né, então nome, e aí depois o, né, o fulano, e aí se você for aumentar lá no JavaScript, né, se você for aumentar alguma coisa, lá você tem que redeclarar, não é redeclarar, né, mas você tem que meio que trazer novamente aqui os dados desse profile, colocando o nome da variável, aí depois você vem aqui, coloca contatos, e sempre você tem que, de alguma forma, reapresentar aqui os atributos. Então, no Perl isso é um pouquinho mais fácil, e é importante que, para programar legal no Perl, você entenda essas questões das variáveis. Então, como é que você chama uma variável, como é que você cria uma variável. Então, como vocês puderam ver, a gente declara o array com o arroba, a gente declara, né, o hash com o percentual, como a gente viu aqui. Porém, para a gente acessar um atributo do hash, a gente utiliza o dólar, tá? Então, é um pouquinho, não é muito, digamos, amigável no primeiro momento essas diferenças, mas a gente acaba se acostumando bastante com isso, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira introdução às variáveis, né? Uma introdução básica às variáveis do Perl. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais.